Pode ir? Boa tarde, doutor Fernando, tudo bem? Boa tarde, doutor Marcelo, tudo bem? Uma honra estar na presença do nobre colega aqui, tá bom? Para a gente tentar enaltecer a advocacia nesse momento, tá bom? Prazer dividir esse espaço contigo. Boa tarde a todos que nos ouvem aí. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Aquino, sou advogado também, né? Advogado aí há 14 anos na estrada, e hoje eu tenho o prazer de dividir esse espaço contigo. Realmente é muito bom, é gratificante para mim, porque aqui eu conheço a sua história, mas eu tenho certeza que quem ouvir vai sentir orgulho, vai se inspirar com a sua história, que é muito bonita. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho aqui com a gente também. Obrigado, doutor Fernando, pelas belas palavras. E meu nome é Marcelo Quirino. Gostaria aqui de um pouco ter umas ideias com o doutor Fernando sobre a advocacia, né? O significado da advocacia, qual a forma que a gente lida o dia a dia com essa bela profissão que resolvemos ter na nossa vida. Sim, sim. É que a gente tem uma história parecida, né? Nós que vivemos hoje exclusivamente do direito, da advocacia, nós construímos essa carreira, né, de forma pioneira, porque nós não temos essa tradição jurídica na nossa família e viemos de uma base muito humilde, né? Então, muitas pessoas, às vezes, na nossa condição, quando éramos pequenos, imaginavam que isso era impossível, né? E hoje a gente olha onde a gente chegou. Isso é motivo de orgulho para mim, é orgulho para todos nós, e principalmente da profissão que a gente escolheu, que a gente consegue exercer com maestria, principalmente você. Então, eu queria que você começasse aqui me respondendo assim a pergunta básica: o que significa assim hoje? O doutor Marcelo Quirino, ele é advogado, mas o que significa ser advogado para você, Marcelo? Doutor Fernando, ser advogado significa carregar a responsabilidade de lutar pela justiça. Encontramos vários clientes, várias pessoas com dificuldade de elucidar o que é o seu direito. Várias vezes olhamos para um cliente amigo mesmo, né? A gente costuma tratar dentro do nosso escritório as pessoas até como um amigo, nossos clientes até como um amigo. E eles confiam a nós os problemas que eles têm. Entendeu? Então, como o doutor mesmo já disse, viemos de uma origem humilde, sem tradição jurídica na família, e sabemos o que é superar desafios para conquistar nosso espaço. Então, isso passamos um pouco para o cliente, porque o cliente, ele é a primeira pessoa que nos confia a vida, os problemas deles a nós, e sem, muitas vezes, saber quem somos. Entendeu? Então, a história de vida, tanto a minha como a do doutor, conheço muito bem o doutor, e a história nossa, ela é magnífica, tá? Nós mesmos, falando de nós, é difícil, mas eu conheço a história do doutor, que não foi de um dia para o outro que o doutor veio aqui, né? Chegou até esse momento. Há 14 anos, como o doutor já disse. Eu também estou na área jurídica há mais de 10 anos, entendeu? Então, assim, a gente usa o nosso conhecimento hoje como uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas, tá? Sim. Sempre com respeito, dedicação e lealdade. E o que o doutor tem a dizer, o que levou o doutor a escolher a profissão de advogado? O que me levou a escolher a profissão? Vamos lá. Existem vários fatores, né, que contribuem para isso. Mas antes eu queria só fazer um adendo. Como você disse, é difícil falar da gente, né? Mas aqui nós não estamos falando cada um de si. Eu estou falando da sua trajetória e eu percebo a reciprocidade, você falando da minha. E nisso tudo, né, é importante a gente pontuar que, assim, quando a gente fala que nós não viemos de uma família com tradição jurídica, isso não é nenhum demérito aos profissionais, né, que assim atuam. Mas o que a gente quer enaltecer com isso é que, para chegar onde a gente chegou, a gente trilhou um caminho que, sem dúvida, foi mais difícil. Não havia uma referência próxima, não havia uma estrutura da qual a gente pudesse trilhar, seguir o fluxo, né? Perfeito. Nós tivemos que começar do zero. E qual era a nossa referência? Quais eram os nossos valores? Além do nosso conhecimento jurídico, é o nosso conhecimento de vida, tudo que a gente aprendeu vindo.
de baixo, vamos dizer assim, vindo de baixo com as dificuldades inerentes a estudar, tendo já uma família, tendo já filhos, né, emprego, tendo que Perfeito. trabalhar. Então, tudo isso tornou a advocacia para a gente algo mais difícil, mas ao mesmo tempo mais desejável, né? Maravilha. Então, quando a gente chega na advocacia hoje, a gente fala assim: eu estou fazendo o que eu sonhei, eu estou fazendo o que eu lutei para conseguir. Então, por isso que eu queria que você ficasse à vontade para dizer, nós não estamos falando aqui cada um de si, mas falando da história, que é bonito. E espero que isso sirva de inspiração para quem estiver nos ouvindo aí também, né? Perfeito, doutor Fernando. Agradeço muito a confiança que o doutor tem em mim, tá? E gostaria mais uma vez de enaltecer o nobre colega que faz da advocacia ela sempre ser demonstrada de uma forma eficácia para todo a população. Agradeço. Tá bom? E assim, respondendo à sua pergunta, o que me levou a escolher a profissão na advocacia, né? Nós que tivemos uma experiência aí com a vida um pouquinho dura desde o início, né? A gente sempre é imbuído daquele espírito que as coisas não estão legais, né? A sociedade ela pode não ser justa com a gente, com algumas pessoas, com muitas injustiças e crueldades que a gente vê. Isso vai incutindo na gente um desejo de mudança, né? Um desejo de fazer com que as coisas sejam melhores. E qual outra profissão pode proporcionar isso, além da advocacia? Existem várias, é claro, mas assim, qual pode proporcionar de forma tão direta? Né? Onde é que um profissional pode se deparar com uma injustiça, né, com uma situação de desigualdade, e ele ali atuar de forma tão próxima, né, tão determinante, e falar assim, eu vou fazer a diferença para que as coisas sejam mais justas. Isso é o sentimento que eu tenho, né, que me fez levar a escolher a carreira, né, da advocacia. Então, assim, se a gente for falar aqui em detalhes, são vários fatores que contribuem. Ao longo da vida, a gente observa assim, a história de um ou outro profissional, a história de pessoas assim que tiveram a sua vida transformada por profissionais da advocacia, né, que fizeram um bom trabalho. E esse sentimento, ele nos traz aquela inspiração de enxergar a advocacia como uma profissão nobre. É uma profissão que realmente ela está aí para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, desde lá de trás, né, foram vários os fatores, mas eu posso resumir assim, o contexto seria isso. O desejo de mudança, de promover mais justiça. Perfeito, doutor Fernando. Eu gostaria só de acrescentar alguma situação. Tanto eu quanto o doutor nascemos na periferia, né? Bairro periférico aqui de São José dos Campos. E próximo, né? Próximo, sim. Vou até citar o bairro que a gente cresceu juntos, que é Vila São Geraldo e Vila Paiva. Fernando, pra quem não conhece, região norte de São José dos Campos, perfeito. Escolher a advocacia foi um ato de coragem e desejo de mudança, porque eu via muito distante o acesso à justiça na periferia, entendeu? Sim. Então, como outros moradores que cresceram comigo, amigos, colegas lá que moram nesse mesmo bairro, eu via a distância de podermos ajudar de alguma forma. Então, o que levou a escolha pela advocacia foi a advocacia ela é bela, então foi você enxergar ela de uma forma que você pudesse ajudar o próximo, entendeu? Então, quando entendemos que há muito a fazer ao outro, uma das coisas que eu escolhi em ser advogado foi isso, eu ter acesso à justiça e poder ajudar o próximo. Bacana. Porque as pessoas, hoje em dia, com o acesso, a popularização do acesso à informação pela internet, as pessoas vão tendo ali muitas informações, tirando suas conclusões, né? E a gente que hoje, quando ouve falar do advogado, infelizmente, ainda é um nome que muitas vezes vem carregado, não só daquele respeito, mas muitas pessoas ainda guardam uma desconfiança. Será que fulano é um bom advogado? Será que eu vou fazer bem? Será que compensa contratar um advogado? Né? E esse é um conhecimento assim, que a gente entende, respeita, sabe o que acontece. E também tínhamos esse sentimento, né? Será que o advogado ele vai agir de forma correta, honesta? Porque muitas vezes
o que leva a pessoa a ter uma desconfiança é a falta de conhecimento sobre a determinado assunto, né? Então, muitas vezes, as pessoas chegam a desconfiar do advogado até por não saber exatamente qual é a função do advogado, o que ele faz. Eu acho que quando a gente passa a conhecer mais de perto, eu tenho casos assim de muitos clientes que às vezes chegam até mim e falam assim, nossa, doutor, eu não imaginava que daria tanto trabalho. A gente ouve falar que o advogado faz isso, aquilo, precisa decorar leis, mas a forma como o senhor faz, estratégico, e aí torna o cliente assim mais encantado também com a advocacia. Perfeito. Eu acredito que eu acredito não, eu digo assim, eu quando tive contato mais próximo com a advocacia, eu também passei a admirá-la dessa forma. E aí eu queria que você dissesse assim, hoje, em relação à forma como você disse assim, fazer a diferença, cuidar assim para que as injustiças não se reproduzam indiscriminadamente. Eu queria que você dissesse assim, onde você cresceu, o ambiente. Era comum a figura de advogados, era comum ver profissionais ou não? Ou era uma coisa ausente, era uma coisa que fazia falta ter o profissional assim na época? Sim, muito interessante essa pergunta, doutor. Doutor, eu fui conhecer advogado a partir do momento que eu ingressei na faculdade. Entendeu? Aí eu comecei a ver os professores, ver desembargadores, ver promotores, ver juiz. E aquilo me encantou muito. Sabe, na própria faculdade eu já comecei a ver a diferença na profissão. A ver que a profissão, a forma que os professores abordavam os alunos, era a forma de a gente fazer a diferença na vida das pessoas. Tá? Então, assim, eu sou um cara hoje apaixonado pela área jurídica. Eu sou uma pessoa que os meus clientes, eu gosto de sempre conversar com eles, olhando no olho deles. E até por a essência do advogado com o cliente é a base da confiança. Então, a partir do momento que você constrói uma transparência, uma dedicação e uma lealdade junto ao cliente, a conquista sua não é só por valores, e sim pela honradez da profissão. Tá bom? Então, assim, eu acredito muito na área jurídica, no processo, tá? Acredito muito. E o advogado, ele precisa sempre ser transparente com o seu cliente, a que o seu cliente consiga entender o que ele está passando para o cliente. Entendeu? É uma maneira de conquistar a confiança do Sim. cliente em você, né? Esses são um dos elementos essenciais, doutor, para a conquista do cliente. Manter uma comunicação eficiente e nada substitui o cuidado que a gente possa ter com outro ser humano. Porque por várias vezes eu me deparei com os clientes que ele chega no meu escritório para saber sobre um determinado problema que ele está tendo. Mas ele gostaria de ficar ali conversando um pouco comigo, ele gostaria de passar um pouco mais da vida dele. Isso se chama confiança, entendeu? Então, acaba que nós, sempre como quando vamos atender um cliente, fazer uma consulta, a gente marca em torno de meia hora, 30 minutos, 40 minutos, mas acaba que durando muito mais tempo. Por quê? Porque a gente precisa ter aquela coisa do cliente, ter a confiança no que estamos falando, com propriedade, entendeu? Então, e outra coisa que é muito interessante na transparência, no elemento essencial para conquistar a confiança do cliente, é a ética. Então, isso está no nosso código de ética da OAB, tá bom? A Ordem dos Advogados do Brasil, e é um pilar indispensável, tá? Você ter ética com os próprios colegas de trabalho também, tá? E a ética é que sustenta a relação entre o advogado e o cliente. É um dos pilares principal. Sem dúvida. Você tocou num assunto interessante, que é quando você disse que o cliente se aproxima de você, ele, além do profissional advogado que ele está contratando, ele quer conversar, expor, né, um pouquinho dos problemas dele. Por mais que eu sempre brinco, né, que eu falo, às vezes as pessoas confundem, né, confundem no bom sentido, o advogado com o psicólogo, né, com o profissional. Perfeito. E nós não temos esse conhecimento, mas assim, a advocacia, ela passa primeiro por essa necessidade de, antes de você lidar com o problema jurídico em si, a questão, as estratégias, a legislação, você está lidando com uma pessoa.
né? O direito, ele é o ramo aí que estuda, regulamenta a pacificação social. E eu acho que assim, você só alcança a pacificação social quando você consegue estabelecer ideais de comunicação franca, aberta, né? Porque eu sempre falo que eu acho que o grande problema de tudo surge em razão da falta de comunicação clara, né? E o advogado ele tem que ser um bom comunicador, ele tem que ser uma pessoa que consegue expressar, né, com franqueza aquilo. E eu acho que isso é que faz falta, né, para as pessoas, porque hoje a advocacia ela está passando por uma transformação, como todas as áreas, né, com o avanço da tecnologia, o acesso à informação, e tudo tem girado em torno da produtividade. Perfeito. Produtividade em todos os lados. Aumento de demanda, fluxo, então tudo tem que ser rápido, né? E o que acontece quando a pessoa ela vai parar no escritório de advocacia de frente com o advogado? Ela vai parar ali, ela não está pensando em produtividade, ela não está pensando em otimizar fluxos, ela está com um problema. Alguma coisa saiu fora do eixo, do que ela esperava, né? E eu acho que assim, quando você encontra uma pessoa, né, por mais que ela traga ali um problema que pareça comum, você consegue identificar, né, a necessidade da pessoa de conversar, de expor, e eu acho que isso é muito importante, porque isso é que estabelece o elo de confiança. Perfeito, né? Perfeito, doutor. Como você falou, da ética, né? Nós temos o nosso dever ético que impõe que a gente sempre lealdade, né, com os nossos clientes, né, mas o que eu digo assim, lealdade no sentido de ser muito claro os nossos posicionamentos jurídicos, né, sobre riscos, demandas, mas principalmente na orientação mais adequada para que o problema seja solucionado. Mas essa questão de passar a confiança para o cliente, né, assim, como que você consegue, assim, você vê o cliente de frente com você e às vezes ele traz um problema ali e você consegue, assim, ver, o problema é até mais grave, poderia ser mais grave. Como é que você consegue passar isso para o cliente, assim? Você fala, olha, você está com um problema, né? A situação é muito mais grave, ou tem aquela coisa, assim, aquela abordagem mais humana, assim, para explicar para o cliente a situação que ele está, o que ele está vivendo, às vezes a situação é até pior do que o que ele imaginou. Então eu queria que você contasse assim, um pouquinho como que você faz assim no seu atendimento com o cliente. Se eu for lá e falar assim, doutor Marcelo, eu acho que eu estou com um problema num negócio que eu fiz e você vê assim, que eu caí numa fraude. Eu vou ter, né, com o seu atendimento, o acolhimento, que é o que eu preciso para entender, o que eu quero saber assim, além do profissional, além de alguém que vai resolver, eu vou ter alguém que entende que eu me coloquei num problema. Eu acredito, eu já sei a sua resposta, mas eu queria que você dissesse, porque você tem o dom da comunicação. Queria que você dissesse como é que você faz isso com o cliente. Doutor, muito interessante essa pergunta e é uma coisa que eu costumo sempre usar para os meus clientes, é uma palavra que meu pai disse para mim a vida toda. Não tenho meu papai aqui hoje mais, mas ele sempre me falou uma coisa, para tudo ter uma solução. Primeira coisa, quando o cliente chega na minha frente, é eu tentar deixar ele tranquilo, mesmo sabendo que o problema dele é grave. Porém, ele está na frente de um profissional que ele acredita que possa resolver o problema dele. Como eu disse, doutor, há pouco tempo agora, transparência. Não importa se ele vai ter um problema lá na frente, se ele está com um problema e o problema dele pode ser pior lá na frente, mas eu preciso ser transparente com ele. Tá? Porque a lei, ela é como a Bíblia. A Bíblia tem seus mandamentos e a lei ela rege a vida do ser humano. Então, se ele está alguma coisa que está fora da lei ali e que ele está procurando um advogado para resolver, a solução tem que ser conforme determinado em lei. Tá? E eu preciso ter essa transparência com o cliente, eu preciso ter, né, o pilar principal que eu falei entre cliente e advogado é a ética.
Então, não adianta eu passar uma coisa para o cliente que lá no final eu passei uma coisa diferente, lá no final vai acontecer outra. Entendo. Tá? Isso eu trago a desconfiança para ele, tá? Eu trago uma falta de ética da minha parte. Então, assim, eu preciso sempre passar a comunicação para ele bem clara. Tá? Eu preciso comunicar a ele, ó, seu processo é isso, seu problema é isso, isso. Eu preciso ter transparência na minha comunicação com o cliente. Eu entendo. Doutor Fernando, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira até o momento? Olha, desafios são vários, né? Fica até difícil dizer qual seria o maior. Se eu for falar assim, a própria profissão em si, ela já é um desafio para todos, porque você se estabelecer num mercado que é competitivo, sim, porque existem muitos profissionais, né? A gente depende aí para sobreviver, ter a nossa carteira de clientes, ter aquele hall de clientes que confiam na gente, mas para chegar até esse ponto leva tempo. E a gente lida com um serviço público que, por mais esforços que existam para melhorar a eficiência, a gente sabe que a justiça no Brasil ela é muito morosa. Perfeito. Existe uma demanda muito grande, né, de processos, volumes e assim. Todas as medidas tentadas, como a autocomposição, mediação, conciliação, aumento de efetivo, otimização, uso de recurso tecnológico, ele parece que não dá conta de atender toda essa morosidade aí, né? Toda essa demanda e vai só se prolongando na morosidade. Perfeito. E o que acontece? Nós, advogados, ficamos à mercê disso. Ao sermos contratados, né, nós apresentamos uma proposta de solução com estratégias, mas ela não vem no dia seguinte. Ela vem muitas vezes, e assim, sem exageros, depois de anos, né? Perfeito. E como que a gente lida com isso? Eu estou vendendo um serviço e eu preciso que o cliente aguarde por anos para que ele seja entregue, né? Nós vendemos a justiça. Essa é uma situação muito desafiadora, tá? Porque eu falo, para você se estabelecer na profissão, principalmente no início, é preciso muita dedicação, muita força de vontade em fazer com que as coisas deem certo, para superar esses desafios da longa espera, né? Então, se a gente for falar, o maior desafio da carreira é ter sobrevivido nela todo esse tempo para chegar a um ponto que a gente possa falar. Hoje a gente pode sobreviver, né, da nossa profissão de uma forma um pouco mais tranquila. Esse é o maior desafio, tá? Se formos falar de casos, existem vários. Vou ter prazer em conversar com o doutor sobre casos emblemáticos, né? A título até de experiência mesmo, a gente trocar ideia aí com pessoas, mas coisas assim que foge até de uma explicação racional. Situações que a gente pensa assim, isso é praticamente insuperável, invencível. E a gente vai lá com a persistência, a gente consegue. Então, eu falo, o advogado é o profissional que ele... Eu sempre assim, é gostoso, doutor Marcelo, a gente conversar, né? A gente está aqui fazendo o nosso primeiro episódio, né? Esse podcast, mas o que eu acho gostoso a gente conversar sobre a nossa profissão é isso. O dia a dia, ele coloca a gente numa rotina, né, que é puxada, né, e às vezes isso desloca um pouquinho a nossa consciência do que nos trouxe até aqui. E eu acho que esse bate-papo ele é interessante porque ele faz a gente parar um pouquinho, respirar e resgatar, né, para trazer um ao outro nesse bate-papo, tudo aquilo que nos motivou a buscar essa profissão. Então, assim, se a gente for falar, né, da nossa profissão, sobre os desafios que nós enfrentamos, existem muitos, mas sobreviver num mercado competitivo e lidar hoje com as transformações, nós estamos vivendo um momento na sociedade
que ele é muito, assim, tá tudo muito incerto, o avanço desenfreado da tecnologia, há um debate muito sério sobre as questões éticas relacionadas ao uso de inteligência artificial ou não, a própria postura, né, das pessoas nos negócios, a questão dos valores, o respeito à palavra. Então, tá tudo muito desenfreado, as pessoas parecem que vivem, eu não sei assim se a pandemia teve alguma coisa a ver com isso, eu digo o período de isolamento, mas eu percebo assim uma mudança na sociedade onde as pessoas estão assim buscando uma orientação e está todo mundo desorientado, né? Está todo mundo pressionado, está todo mundo desgastado, mas enfim. Junto com isso, a advocacia também está nesse rolo, né? A advocacia também está passando por isso. E hoje, nós que estamos aí há um bom tempo já na estrada, a gente percebe uma mudança. A advocacia de hoje ela é diferente de antes, né? Antigamente, o advogado era o profissional um pouco mais inacessível, né? Era o profissional que o ambiente de fórum, de justiça, era uma coisa mais reservada aos profissionais, né? Então, o cidadão que ia contratar o cliente, ele contratava o advogado e ficava à mercê do que o advogado falava ali. Mas hoje em dia, as pessoas têm muitas informações em todos os lados. E, infelizmente, como em qualquer espaço, nós temos assim sempre os bons profissionais e os maus profissionais. Sim, sim. Então hoje as pessoas elas não só lidam com acesso à informação na internet, pesquisa no Google. Hoje a gente fala assim, a gente pode dar um Google aí, pesquisa tudo. Sim, sim. E isso, ele aparentemente, ele abre um espaço, uma janela muito grande de informações para o cliente, mas ao mesmo tempo ele é bombardeado com inúmeras outras intervenções de anúncios, marketings, profissionais que nem sempre usam da ética. E até mesmo a fake news, né, doutor? Exatamente, isso é um ponto que... e as pessoas utilizam disso. Parece que há um movimento para seduzir o comportamento humano para lucrar com isso, né? Não importa o que a pessoa vai fazer, o que vai ter de benefício, o que as pessoas querem é lucrar. E nós que guardamos a essência da advocacia, do que ela é, do que ela significa, para sobreviver nesse mercado hoje, a gente lida com esse desafio extra, esse desafio adicional, que é lidar com uma concorrência despreparada tecnicamente, desqualificada, mas em termos de marketing extremamente sedutora, né? Perfeito. E o que tem acontecido? Eu percebo, não sei se o colega percebe isso, pessoas que muitas vezes procuraram soluções fáceis, seja na internet, numa consulta, num contrato, num modelo, mas também com outros profissionais, procuraram soluções fáceis, mais baratas, os atalhos, e de repente ela se colocou num problema muito maior por conta disso. Eu percebo isso, não sei se o doutor vê isso no seu escritório também. Sim, eu vejo dessa forma também, doutor. Vamos lá, eu vou começar aqui os maiores desafios que enfrentamos nas nossas carreiras, né? Sim. Para mim, o maior desafio foi em obter um espaço no mercado, tá? Porque, como já disse anteriormente, vindo de um contexto de poucos recursos e sem tradição na área jurídica, eu sofri muito para ingressar na área jurídica, doutor. Então, assim, eu costumo dizer que hoje, qual a forma de você chegar até o cliente? É através das pessoas te indicando. Como eu disse, faz 10 anos que estou no mercado na área jurídica e agora as redes sociais têm nos ajudado muito, né? Que é as ferramentas que temos para otimizar nosso trabalho. Então, dessa forma, está sendo de uma forma mais objetiva aos clientes, entendeu? O cliente hoje, ele vê, né, tem acesso a todos os nossos processos hoje, através do Jurisway, entendeu? Então, tem uma forma de o cliente ali, ele conhecer você antes dele estar conversando com você pessoalmente, tá? Sim. Então, eu costumo dizer às pessoas, a profissão de advogado, ela não é só dinheiro, é como eu disse, pelo menos eu faço isso pelo amor à profissão, tá? Dizer que
faço o pro bono sempre? Não, né? A gente tem alguns casos no escritório que a gente faz os pro bono para alguns clientes, mas você ter amor ao que você faz, ele é essencial, tá? Ele é um dos tópicos que é sabedoria, que quando a gente consegue chegar nesse momento, a gente está tendo bastante sabedoria nesse sentido, tá bom? Eu imagino, eu imagino. E assim, além disso, a tecnologia e o marketing na advocacia é uma ferramenta que temos que saber usar hoje, porque é uma ferramenta muito boa para você poder apresentar, né? Nós somos vendedores. E o que a gente vende? A gente vende a nossa imagem. A gente vende o nosso conhecimento. Tá? E esse conhecimento você precisa passar para o cliente para que no primeiro momento que você esteja conversando com ele, ele consiga entender você e ter a plena confiança de que ele está colocando o problema dele em suas mãos e que lá na frente, talvez, a chance de conseguirmos êxito ela é grande. Tá? O advogado ele não vende o trabalho, a conclusão, ele não vende o trabalho final. Tá? Nosso trabalho é meio trabalho de meio, né? E fim. É um trabalho de meio, né? Ele é meio e não fim. Tá? Porque temos outros colegas que estão do outro lado, temos a promotoria, temos o juiz, que é o presidente do processo, entendeu? Então, por várias vezes, nós não podemos vender ilusão ao cliente. Tá? Então, por isso que eu falo sempre em ter transparência com os clientes. A comunicação clara, né? Isso, perfeito, doutor. Eu acho que isso é uma mudança que veio com essa modernização da advocacia, que é o acesso à informação, à comunicação clara. Sim. Que é o quê? A gente fala assim, antigamente existia o juridiquês, né? Termos técnicos, né, recheados ali de palavras de difícil compreensão, e ela se torna de difícil compreensão a tal ponto que o uso excessivo dela se torna de difícil compreensão até mesmo para os profissionais, operadores do direito. Né? A comunicação ela acabou perdendo ali um pouco da essência, que é, né, passar ao outro as intenções, dialogar, enfim. Em prol de uma formalidade excessiva, que muitas vezes afastou, né? Afastou o maior interessado naquilo, que é o cliente, que é o cidadão que tem ali o problema dele. Hoje nós vemos um movimento tendente a abolir o uso do juridiquês. E o doutor comentou uma coisa que é interessante, é essa comunicação clara, né? Perfeito. Porque muitas vezes eu percebo isso. O cliente ele se depara com um problema, ele consulta um advogado e o advogado explica de forma muito justa, correta, honesta, mas explica tecnicamente o que precisa ser feito. Sim. Para o cliente isso não resolve. Não resolve. O cliente quer saber, e aí, doutor, dá para resolver o meu problema? O que é que está acontecendo? Eu vou ter que pagar mais ou a menos, ou essa dívida eu vou ter que pagar mesmo? É sempre assim, né? Sim, então, eu acho que essa comunicação clara é o pilar aí, né? Da relação de confiança com o cliente, né? Que o doutor bem disse, né? E a gente só tem que tomar cuidado que, assim, com o avanço, né, como eu falei, o avanço das práticas abusivas no mercado e tudo mais, as pessoas estão vendendo muitas facilidades, né? E muitas vezes eu vejo assim, a pessoa deixa de contratar ou de consultar um profissional a troco de um serviço que apareceu ali na internet ou mesmo na TV, mais rápido, onde ela vai lá, consegue uma revisão, ela consegue um abatimento da pensão, ela consegue um benefício adicional no emprego, mediante uma taxa, isso e aquilo. Quando o serviço é honesto, eu não vejo problema, mas infelizmente a gente vê aos montes disso por aí. E isso, infelizmente, tem moldado um pouco a advocacia, né? Moldado até a forma como o judiciário vê isso, porque existem profissionais, vamos falar assim, entre aspas, né, que têm mercantilizado, feito da advocacia, uma forma de explorar, né, de lucrar, e acaba comprometendo, né, a eficiência do serviço público, comprometendo o direito do próprio cliente, né, não trabalha com zelo, não trabalha isso. Então, eu acho que isso é um desafio muito grande para o futuro, e eu queria que
você comentasse um pouquinho como que você enxerga assim, a advocacia nos próximos anos, né? Em relação a esses desafios, os recursos tecnológicos, se eles vêm só em benefício, se tem que ter ponderação também. Queria que você dissesse isso um pouquinho para a gente. Doutor, hoje mesmo a gente estava conversando, almoçando e conversando sobre esse tema, né? A advocacia está mudando rapidamente. Porém, nós que estamos a todo momento, né, peticionando, pesquisando, estudando mesmo, porque a advocacia é uma profissão que você não estuda somente 5 anos, né? Nós Sim, vamos estudar para o resto das resto nossas da vida. vidas. Então, assim, com as novas tecnologias otimizando o fluxo de trabalho, nós precisamos estar atento a essas informações, certo? Sim. Então, assim, nós temos hoje a inteligência artificial, por exemplo, que ela é uma aliada poderosa, mas, assim, precisa ser usada com responsabilidade, tá? Sim. Sem substituir o análise humano e o compromisso ético, porque por muitas vezes nós focamos-se em um computador, as pessoas, principalmente as pessoas leigas, elas buscam muitas informações pelo Google. E é muito diferente ao momento que você senta ali para você estudar um caso, tá? Então, assim, a evolução da advocacia, ela está vindo dia a dia. E isso, como o doutor mesmo disse, 14 anos na área, eu há 10 anos. Então, assim, nós estamos a cada ano que passa buscando e aprendendo muito mais com o que vem a ser renovado a advocacia, tá? E, ao mesmo tempo, doutor, o fácil acesso a informações jurídicas por meio da internet, ela pode ser um risco, tá? Então, como eu disse há momentos atrás, tem muito fake news hoje. Então, muitas vezes o cliente chega na sua sala, doutor, eu vi isso na internet, né? E falando um pouco também, doutor, em relação às decisões, as pessoas devem ver muitas decisões pelas mídias, que ela deveria ser como apresentado nas mídias, mas na prática elas não funcionam dessa forma. Nós podemos ver vou dar um exemplo muito claro aqui, através de um habeas corpus, de alguém que seja famoso, vamos colocar aí um governador, um presidente, um prefeito, as decisões deles são muito rápidas. E daí a gente chega até a ser questionado sobre isso. Doutor, por que meu processo está demorando? Então, a prática não funciona como muitas vezes as mídias apresentam, tá bom? Outra coisa, doutor, os modelos genéricos que não atendem às necessidades, o advogado do futuro precisa ser ainda mais cuidadoso, tá? Sim. Atuando também para dar informações corretas aos seus clientes. É o que eu falei, a base da confiança é tudo. Tá? Como você comentou atrás, né? Existem as facilidades que são vendidas, né? E muitas vezes elas escondem ali uma cilada, né? Um problema. Esse modelo genérico que você comentou. Eu lido muito com isso no meu escritório. Perfeito. Eu lido muito com isso, assim. As pessoas muitas vezes falam assim, olha, eu preciso elaborar um negócio e eu preciso de um contrato. Quanto custa para fazer um contrato? A gente analisa, avalia tudo e passa o orçamento. Mas a pessoa olha e fala, poxa, mas por que eu vou pagar por isso se eu posso ter acesso a um contrato gratuitamente no Google? Né? Essa facilidade que a tecnologia trouxe, né, vendida como facilidade, na verdade, eu enxergo como um complicador, tá? Porque questões legais, né, trazem implicações jurídicas sempre muito sérias. Sim. Então, assim, um negócio jurídico, qualquer que seja ele, desde uma venda de um simples objeto, um imóvel, um carro, um automóvel, né, um apartamento, um terreno, qualquer que seja, né, ele precisa ser bem planejado, né, bem estruturado, não só para que ele dê certo ali. Porque que o negócio dá certo é o que todo mundo quer e deseja. Mas a sociedade é dinâmica, as pessoas são dinâmicas e tudo pode mudar. E quando aparece o problema, a gente vê assim, será que aquele modelo que a pessoa utilizou gratuitamente para economizar atende às demandas daquele caso peculiar? Quando eu me deparo com essa situação, eu vejo que nunca uma pessoa se deu bem utilizando um modelo de internet. Então eu falo assim, o que a pessoa comprou
como facilidade e economia, na verdade, ela comprou e levou mais problema, mais gasto, mais despesa e talvez até um problema irreversível para ela, né? Então, nesse momento, a gente lida, como eu falei, com desafios na carreira, né? A necessidade de passar para o cliente, né, a importância do advogado, e nós não estamos aqui querendo vender o nosso peixe só no sentido de procure um advogado, mas é porque realmente a gente acredita que isso faz a diferença, porque a gente lida com isso, né? Perfeito, perfeito. Eu falo assim, eu não sei se o doutor concorda comigo, mas eu falo assim, nós advogados, é como se nós, fazendo uma analogia com o hospital, é como se nós vivêssemos na porta de um pronto-socorro. A gente só vê as tragédias ali acontecendo. E elas acontecem, Sim, sim. aos montes. Né? Elas acontecem aos montes. Eu falo tragédias no sentido assim, problemas, né? Impasses e assim. O que era para ser uma solução, o que era para ser uma facilidade com o avanço da tecnologia, na verdade, está virando mais problema. As pessoas estão vindo procurar a gente com questões que eram mais fáceis. A gente fala, poxa, hoje tem a internet, tem isso, dava para ter mais conhecimento, mas a pessoa fala, eu procurei um advogado que cobrava mais barato, procurei quem é? Não sei, consultei na internet, vi um anúncio, foi uma empresa. Muitas vezes nem é advogado, muitas vezes nem... Então, assim, as pessoas estão aí, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, esses são os desafios para a carreira. Então, eu acho que o doutor bem pontuou, né? A nossa carreira, ela passa realmente por uma transformação, como todas, mas na área do direito, ela é muito séria para lidar com essas transformações dinâmicas. É preciso, sim, se adaptar ao uso de tecnologia, se adaptar ao uso dos recursos, né, tecnológicos, mas sem abrir mão da cautela necessária para qualquer outro tipo de negócio. Não é porque o mundo está mais fácil hoje que os negócios serão mais simples de serem realizados, né? Ao contrário, os problemas podem surgir de todos os lados. Então, assim, eu acho bacana o que o doutor disse, né? Nós não estamos aqui para vender só o nosso peixe, mas assim, nós estamos aqui para alertar, esclarecer, porque a gente acredita, né? A gente é romântico, a gente acredita numa sociedade mais justa. Eu falo sempre assim, olha, para a nossa profissão, não sei se vai concordar, mas assim, para a nossa profissão, por mais que a gente sobreviva dela e com muito orgulho, muita honra, a gente sustenta a nossa família, né, através dessa nobre profissão, mas assim, eu falo, não há dinheiro que pague o esforço que a gente enfrenta no dia a dia, né? Sim, eu falo, sim. se você for entrar no direito, para quem me pergunta como é que é, eu falo, se você for entrar no direito, não vá pelo dinheiro. Primeiro porque é difícil, como qualquer lugar, Sim, né? perfeito. Mas ainda que consiga, se você não tiver aquele desejo de transpor as injustiças, as barreiras, não tem salário que pague isso aí. Pode ganhar 50, 100 mil, 200 mil, não vai compensar a dor de cabeça. Não Então, adianta, a né, gente doutor? tem esse romantismo, né, de querer ver a sociedade melhor. Então, assim, por isso que eu falo que a gente tem que alertar as pessoas, tem que alertar que nem sempre as facilidades que a gente vê por aí, anúncios, propagandas, até serviços jurídicos mesmo, simples, gratuitos, mais baratos, que vão resolver a vida, não existe solução fácil, né? A gente tem sempre que olhar com cautela, né, Antônio? Maravilha, doutor. Doutor, eu queria falar um pouco mais aqui sobre a ética e tecnologia na advocacia. Sim. Doutor, enquanto a tecnologia facilita o dia a dia, ela também traz vários desafios éticos e importantes. A responsabilidade do advogado ela é sempre garantir que as ferramentas como inteligência artificial, tá, e o marketing jurídico seja usado de forma alinhada, tá, aos princípios da profissão. Isso significa, doutor, muitas vezes evitar a mercantilização da advocacia, tá? Sim. De uma forma, doutor, que a gente sempre manter o foco no compromisso com o cliente, manter a ética, manter a transparência. Eu sempre digo para os meus clientes, o processo é seu. E não meu, eu sou só seu representante. Então, assim, eu poder trabalhar com o cliente com transparência é justamente isso. Porque o dono do processo é o meu cliente. Tá? Ele me confiou, tá? Trazendo uma procuração junto ao processo dele para que eu pudesse representar. Então, nós, advogados, precisamos valorizar isso aí, doutor. Porque a ética, embora a tecnologia esteja muito avançada, mas a ética ela vem desde os princípios lá atrás da advocacia.
tá? Então, a Sim. ética, para mim, é um dos pilares principal que tem entre o cliente e o advogado. Eu concordo totalmente. É porque a ética, ela é a pedra fundamental da nossa profissão, porque o advogado, ele circunda em muitos momentos aquilo que as pessoas entendem como limite da lei, né? Quando o advogado vai defender uma causa criminal, né? As pessoas até brincam, advogado defende bandido. Não, né? Isso aí é um assunto para um próximo episódio. Mas assim, para o profissional da advocacia, que muitas vezes detém acesso a informações sigilosas, a informações sensíveis, né? Sem entrar no mérito de toda essa discussão hoje em dia de LGPD, mas assim, o advogado ele precisa ter muita responsabilidade com tudo isso, né? E isso se reveste em necessidade de ética, né? De obedecer à ética. E hoje, a gente, quando fala em ética na advocacia, esse avanço, esse boom que ocorreu na profissão, esse aumento exponencial de profissionais, de oferta, ela vem acompanhada, como em qualquer setor aí, de amplos recursos tecnológicos. Perfeito. O que eu quero dizer assim, como o doutor falou, a mercantilização da advocacia. Mas essa mercantilização, né, ela é sedutora do ponto de vista do marketing. Sim. Então as pessoas vão parar na mão de um profissional, muitas vezes, que está ali, ou de um serviço, de uma empresa, que está ali muito mais interessada em lucrar, fazer números, né, do que realmente resolver um problema. Né? Perfeito. E a tecnologia, a gente falando assim mais especificamente da inteligência artificial, eu acho que a inteligência artificial é um caminho sem volta, né? Sim. Muito se discute e de forma bem pertinente a necessidade de regulamentação de alguma forma, para que não ocorra abusos, mas eu acho que a gente está num ponto crucial, né? Enquanto não há uma regulamentação, é preciso que aqueles que lidam com o limite das questões jurídicas, o limite da lei entre o que é legal, o que é ilegal, saibam se posicionar a ponto de entender e não perder a essência ainda do que é a ética, do que é a profissão. Porque assim, nós lidamos com vidas, nós lidamos com pessoas, com seres humanos, com problemas, né? E assim, as pessoas que não chegam a esse patamar de consciência, elas podem facilmente aderir de forma indiscriminada à inteligência artificial, recursos tecnológicos, que deixa a seguinte questão: será que a nossa vida é tão simples assim de ser avaliada, resolvida, mudada por simples fórmulas aritméticas? Eu acredito que não. Eu acho que a inteligência artificial é um recurso complementar das nossas sabedorias, dos nossos conhecimentos, né? E ela não pode ser protagonista, né, da interação humana. Perfeito. E na nossa profissão, com mais razão ainda, a gente deve zelar por essa questão humana, por essa questão do contato humano. Antes de lidar com problemas, com causas, com situações jurídicas, a ciência do direito, né, das interpretações da lei, ela é uma ciência dogmática, ela lida acima de tudo com o ser humano. Então eu acho que a gente tem que ter sim, muita responsabilidade com o uso da tecnologia, da inteligência artificial, para não perder a essência da nossa profissão, né? Perfeito. E nos tornarmos só mais um aí. Perfeito. Doutor, eu queria a gente abordar outro assunto aqui sobre... eu vi que o doutor falou bastante sobre os desafios de informações indiscriminada, né, que é o Google, né? Dá um Google aí, sim, entendeu? Sim. Hoje vemos muitas pessoas buscar soluções rápidas pela internet. É o que estamos discutindo aqui já há tempos aqui, em questão dos fake news, tá? O advogado em si, que nem o doutor disse no começo, em todas as áreas profissionais, existe profissional bom e profissional ruim, tá? E na área jurídica não é diferente, tá? Então, assim, por muitas vezes, que eu disse há pouco tempo, o cliente ele precisa olhar no olho do advogado e ter a confiança. Se não existir essa confiança,
não existe um contrato, né, É o doutor? aspecto humano, O né? aspecto humano, Acima tá? de tudo, nós lidamos com pessoas, né? Então, assim, o respeito ao cliente, o respeito ao ser humano, ele é essencial também, tá? Eu coloco muito que essa essencialidade, ela se junta, né, junto com a ética, junto com o respeito. Então, assim, a modernidade que estamos hoje tendo na a tecnologia, em questão à inteligência artificial e outras ferramentas que podemos usar entre as redes sociais, cada caso que recebemos não é apenas um número, tá? E sim uma história de vida de alguém. Então, até a inteligência artificial não consegue enxergar dessa forma. E teria que ser o profissional mesmo. Então, assim, né, nós estamos falando de 10, 14 anos que estamos na área jurídica. Então, nossa trajetória, doutor, em base em tudo isso que estamos conversando aqui, ela nos ensinou a valorizar essa confiança e a trabalhar sempre com verdade e lealdade. Então, assim, se nós não tivéssemos, né, doutor, esse tipo de situação dentro de nós mesmos e dentro do nosso escritório, talvez nós não teríamos falando aqui hoje conversando sobre essa longevidade da nossa profissão. Qual a forma que o doutor entende esse desafio dessa informação e a importância e dedicação a respeito do cliente, doutor? Eu vou aqui até tomar a liberdade de repetir um pouquinho do que você disse. Não perder a essência do contato humano, né? Da confiança, Perfeito. Da transparência. Eu sei que o seu escritório ele tem vários profissionais ali que atuam junto com você. Perfeito. Eu sei que você, felizmente, aí tem uma carteira muito grande de clientes, mas eu digo assim, quando o cliente vai ao seu escritório trazer um problema, esse problema ele vai ser tratado por um recurso, por alguma pessoa, ou é o próprio doutor Marcelo que vai lá olhar o problema e se debruçar sobre ele? Sim, doutor. É o próprio doutor Marcelo. É o próprio doutor Marcelo. É o próprio doutor Marcelo. Essa é a essência, né? Eu enxergo hoje, quando um cliente ele conversa comigo e ele me passa aquela confiança, ele precisa saber que é eu que estou lidando com a situação dele. Tá? Ele precisa entender que ele tá conversando com um profissional ali que vai pegar do começo, o meio e o final vai estar junto com ele. E o cliente ele precisa sentir isso de perto, doutor. Ele precisa sentir essa confiança em nós de uma forma que amanhã ele tem qualquer outro problema, ele volte até você. E eu tenho, nesses anos todos aí de profissão, conseguido esse êxito. Que o cliente hoje ele me traz um problema, a gente consegue talvez não solucionar o problema dele, porque é o que eu falei no começo, o trabalho do advogado ele é começo e meio e não fim. Mas o cliente ele teve a confiança que a gente brigou por ele ali, tá? Então dedicou, assim, né? isto. Então assim, é o que eu disse no começo, viemos da periferia, tá? Não tínhamos nenhum profissional dentro da família, alguém que nos orientasse a forma que teria que ser a advocacia e viemos brigando, lutando, né? Viemos de uma origem humilde, como dito no começo, e sem tradição jurídica na família. Então, assim, a dedicação nossa ela precisa ser maior. A dedicação nossa, ela precisa a gente fazer a conquista, não só daquele cliente, mas de todos aos arredores deles. Esse é o segredo do seu sucesso. E é nisso Obrigado, que eu me doutor. espelho. É assim, Obrigado. essa é a minha resposta. Como que eu faço para conquistar? É dessa forma. É lidar com cada caso, né? A gente fala, a gente tem que otimizar, sim. A gente tem que melhorar a rotina, os fluxos, sim. Mas nunca perder a essência de que você não vai deixar de trabalhar ou atuar de forma melhor, ou ser um profissional pior, se você não parar um pouquinho ali, analisar, ver qual é o problema da pessoa. Né? Nós estamos lidando com seres humanos, né? E assim... Eu acho que essa é a resposta. Como que eu faço para manter, para cativar, para superar? É estar ali próximo, é acompanhar de perto, né? E trazer a comunicação clara de tudo que está acontecendo ali, né? Doutor, eu agradeço as palavras que o doutor hoje, nesse podcast que fizemos, para trazer um pouco de conhecimento da advocacia à população, porque eu vejo, mesmo a gente estando bem avançado nas tecnologias, tem muita gente que não tem acesso ao próprio poder judiciário, tá? Não tem acesso à justiça,
tá? Hoje estamos tendo muita dificuldade as pessoas conseguir, de uma forma gratuita, ter esse acesso, tá? Sim. Então, talvez esse podcast seja para ajudar muitas pessoas, para que elas consigam ter um caminho de onde buscar o seu direito, tá bom? Sim. Fico muito contente, doutor, com as questões aqui elaboradas e colocadas nesse podcast aqui. E é sempre um prazer, doutor, estar na presença do doutor. Eu reforço isso. Eu queria deixar claro que, assim, isso aqui é o início, né, de um projeto que a gente espera que cresça, né? Eu sei que ter o tempo das pessoas hoje é algo muito difícil, muito raro. Conseguir fazer com que determinadas pessoas parem o seu tempo, nos ouçam, mas o objetivo aqui é fazer com que essa dedicação delas valha a pena, seja recompensada com a troca de informações, de experiências que tragam conhecimento para a vida das pessoas. Então, hoje nós apresentamos inicialmente, fizemos uma breve introdução da nossa carreira, né? Mas eu queria deixar registrado aqui que para os próximos, né, programas a gente deve trazer aí o debate mais específico sobre questões jurídicas, né, relevantes, atuais, né, como por exemplo, todos os dias me perguntam: o que é a escala 6x1? O que é que vai dar isso? Todos os dias me perguntam: como que eu posso fazer para prender o pai que não paga a pensão? Será que eu posso proibir ele de visitar, né, o meu filho enquanto isso? Será que eu que comprei tudo e gastei agora no divórcio vou ter que deixar a pessoa? Todos os dias eu ouço essas perguntas e a nossa ideia aqui é trazer um pouquinho de luz, é trazer um pouquinho de conhecimento que ao menos situem as pessoas, né? Então eu tenho certeza que a gente deve, né, com os próximos aí conseguir passar os conhecimentos pelo qual as pessoas desejam, né? E agradecer aqui a oportunidade. Maravilhoso Maravilha. Conversar com o doutor. Maravilha. Doutor, em relação a isso que o doutor acabou de falar, do 6x1, que está sendo uma discussão... Todo mundo hoje, todos os dias. Já gostaria de fazer um convite ao doutor para que no próximo podcast nosso a gente falasse sobre isso. Podemos falar sim. Já vamos deixar marcado aqui É um... que o próximo podcast a gente comenta um pouco sobre isso. Tá certo, bom? Combinado. Doutor, eu queria deixar uma frase muito importante aqui para todos. Sim. O advogado, ele é essencial à justiça. Sem o advogado, fica muito difícil qualquer pessoa em ter o acesso gratuitamente à justiça. Tá bom, doutor? Queria deixar essa frase aqui hoje. Obrigado. Tá bom, doutor? Um abraço, foi um prazer falar com o doutor. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Até mais. Até mais, tchau.